Eu era criança quando tudo aconteceu. Meu pai era caminhoneiro e parte do trabalho dele envolvia viajar por trechos remotos, muitas vezes passando por comunidades pequenas que dependiam exclusivamente do rio para sobreviver. Numa dessas viagens, fomos até uma cidadezinha ribeirinha, isolada e silenciosa de um jeito que não era comum nem para lugares pequenos. Lembro de chegar lá e sentir um peso estranho no ar, como se as pessoas evitassem fazer barulho demais. Ninguém olhava diretamente para nós. As portas das casas ficavam entreabertas e as janelas eram cobertas com panos escuros. Não cortinas, mas panos mesmo, como se estivessem tentando bloquear algo lá fora. Meu pai precisava apenas descarregar mercadorias e seguir viagem no dia seguinte. Mas logo na primeira noite, percebi que aquele lugar tinha algo errado. A escuridão que cercava a cidade era pesada, quase física. Não sei explicar de outro modo. Era como se a noite ali fosse mais espessa, mais densa. Havia lanternas na rua, mas a luz delas parecia parar abruptamente, como se fosse engolida a poucos metros de distância. Enquanto meu pai conversava com um homem da cidade, um sujeito magro, curvado e de olhos sempre grudados no chão, ouvi uma frase que não entendi na época, mas que hoje me arrepia só de lembrar. Se escutar batidas na porta, não abre, nem chama, só espera passar. Meu pai respondeu algo baixo demais para eu ouvir, e o homem apenas repetiu com mais ênfase: nem fala nada. Eles só batem para ver se alguém responde. Se responder, eles entram. Naquela noite, eu queria acreditar que o homem era só supersticioso, mas quando tudo começou, percebi que aquela cidade tinha medo por um motivo muito real. A primeira batida aconteceu às 2h13. Seca, forte, única. Eu acordei imediatamente. Meu pai também. Ficamos em silêncio absoluto. Depois veio a segunda. 2 batidas, mais fortes, mais lentas. E então, uma terceira. Só uma, mas dessa vez, da janela. Meu coração começou a bater tão forte que senti o colchão vibrar. A janela do pequeno quarto da pousada era coberta por um pano grosso, mas mesmo assim, pude ver a sombra de algo se movendo do lado de fora. Baixo, lento, arrastado. Meu pai colocou a mão na minha boca, não bruscamente, mas com uma urgência silenciosa que eu nunca tinha visto nele antes. Seus olhos estavam arregalados, cheios de um medo que ele tentava esconder. A terceira batida ecoou de novo, um toque seco, como se alguém estivesse testando a madeira com a ponta de um dedo, ou de uma articulação. A sombra parou, ficou imóvel, como se estivesse nos ouvindo respirar. Eu queria perguntar o que estava acontecendo, mas a mão do meu pai apertou minha boca com mais firmeza. Ele sacudiu a cabeça em silêncio. Não faça som. Do corredor, ouvimos outro ruído. Uma porta rangendo, passos arrastados. E depois, vozes baixas. Não eram pessoas falando. Pareciam murmúrios, como vento passando por dentro de bocas vazias. Meu pai levantou devagar, me puxou com ele e me guiou até debaixo da cama. Tivemos que encolher as pernas, cobertos pela poeira e pelo cheiro de madeira velha. O quarto ficou completamente silencioso, silencioso demais. Só dava para ouvir nossa respiração forçada tentando ser contida. Então, a maçaneta da porta virou, devagar, milímetro por milímetro, sem pressa, com a certeza de quem já sabia que a porta não estava trancada. A madeira rangiu. A porta se abriu num movimento lento, quase preguiçoso, e algo entrou no quarto. Não vi pés. O que vi primeiro foi a sombra. Ela se esticou no chão como se fosse líquida, atravessando o quarto inteiro até parar a poucos centímetros do tapete em frente à cama. O ar ficou tão frio que parecia que o quarto estava respirando ao contrário. E então, a coisa abaixou, como se estivesse tentando olhar debaixo da cama. Eu senti minha visão ficar turva. Meu pai apertou meu pulso tão forte que quase doeu.
Nós dois nos encolhemos até o limite da dor, tentando desaparecer. A sombra parou. Silêncio completo. E aí veio o som que nunca esqueci. Um cheiro. Sim, um cheiro sendo inspirando, como alguém farejando profundamente, tentando sentir onde estávamos. Um arrastar lento de ar, pesado, animalesco. Aquele ser estava procurando a gente e encontrou. A respiração da coisa ficou mais forte, mais intensa, como se estivesse a poucos centímetros do chão, tão perto que parecia sugar o ar debaixo da cama junto com a gente. Eu sentia meu peito implorando para respirar mais fundo, mas eu não podia. Cada inspiração precisava ser fina, silenciosa, quase inexistente. A sombra começou a se mover devagar, atravessando o tapete, se aproximando das nossas pernas dobradas. Ela se estendia como líquido escuro, mas se mexia como algo vivo. Então, ela entrou. Um braço, se é que aquilo era um braço, deslizou sob a cama. Longo, impossivelmente longo, dobrando-se em segmentos como um galho seco. A ponta daquilo roçou no chão, varrendo lentamente como se buscasse contato. Quando chegou perto do meu tênis, parou e tocou. O toque foi tão leve que eu mal senti, mas meu corpo inteiro quis se levantar e correr. Meu pai segurou minha mão com força, como se dissesse silenciosamente: "Fique, não se mexa." O braço recolheu devagar. Por um segundo achei que estivesse indo embora, mas então a coisa fez o pior possível. Ela falou, não com voz humana. Era como o vento passando por dentro de cavernas, carregando sons que pareciam palavras, mas não eram. Um murmúrio grave, sufocado que vibrava no chão. Parecia decepcionada ou faminta. Só sei que aquele som entrou direto no meu estômago e o virou do avesso. A sombra recuou. A figura se ergueu lentamente e pude ver, pelas frestas das tábuas do assoalho, que ela estava alta, muito alta, torta, como se os ossos estivessem no lugar errado. Depois, algo caiu no chão. Um objeto pequeno, redondo, rolou em direção à cama até tocar minha mão. Eu o segurei sem pensar. Era um dente, humano. Meu pai o arrancou da minha mão imediatamente como se queimasse. A criatura deu um passo atrás e mais um, e então, com um movimento brusco, saiu do quarto. A porta fechou com força sozinha, como se algo a tivesse empurrado de fora. E o silêncio voltou. Mas dessa vez, o silêncio não era natural. Ele parecia forçado, como se tudo na pousada estivesse prendendo a respiração ao mesmo tempo. Meu pai me puxou para fora debaixo da cama e cochichou com urgência. Agora, levanta. Sem olhar para trás, eu obedeci. Saímos do quarto devagar, tentando não fazer nenhum barulho, mas cada passo rangia alto demais. Descemos as escadas pelo canto dos degraus, onde fazia menos ruído. No térreo, a porta dos fundos estava aberta. A noite lá fora era tão escura que parecia sólida. Meu pai apertou minha mão. Corra e não olhe. E nós corremos. Corríamos sem direção, apenas fugindo daquele lugar, daquele quarto, daquela respiração que parecia ainda estar atrás da gente. Foi só depois de muito tempo, não sei quanto, que vimos a luz fraca de um casebre de fazenda ao longe. E pela primeira vez naquela noite, senti que talvez a coisa não estivesse mais vindo atrás de nós. Pelo menos, não a pé. Bati na porta do casebre com tanta força que meus punhos doíam, enquanto meu pai olhava para trás, verificando a escuridão como se algo pudesse se destacar dela a qualquer momento. Depois de uma eternidade, um senhor abriu a porta, surpreso, quase assustado com nosso estado. Sujos, trêmulos, ofegantes. Sem fazer perguntas, ele nos deixou entrar. A sala era simples, iluminada apenas por uma lamparina. O homem nos ofereceu água, mas tudo o que meu pai conseguiu dizer foi: feche, feche todas as portas, agora. O velho não discutiu. Trancou portas, janelas, puxou madeiras,
ferrolhos, até colocar uma barra no batente. Parecia saber exatamente o tipo de coisa que poderia estar lá fora. A lamparina tremulava como se estivesse prestes a apagar. A casa inteira estalava como se reagisse a algo no exterior. Nós nos sentamos no chão, encostados na parede, e então, muito distante, mas ainda assim nítido, ouvimos a respiração, lenta, profunda, arrastada, como se estivesse procurando, cheirando o ar, e a distância entre cada respiração diminuía, como passos ficando mais próximos, mesmo que nenhum passo fosse ouvido. O velho suspirou, tirou um objeto de uma gaveta, uma pequena caixa de madeira com símbolos entalhados. Meu pai engoliu seco. Não parecia surpresa, parecia reconhecimento. O velho abriu a caixa. Lá dentro havia um punhado de terra escura, como cinzas quase pretas. Ele jogou um punhado no chão, formando um pequeno círculo. Depois fez sinal para que eu e meu pai entrássemos. Sem questionar, nós entramos. Foi aí que entendi. Aquela coisa não estava perseguindo a gente. Ela estava seguindo meu cheiro. A respiração do lado de fora ficou mais forte. Agora vinha de vários lugares ao mesmo tempo, como se a criatura estivesse cercando a casa, ou como se houvesse mais de uma. A lamparina quase apagou. A madeira da porta se curvou, rachando levemente, como se algo enorme estivesse pressionando do lado de fora. E então, silêncio. Um silêncio tão repentino que doeu dentro dos ouvidos. Depois de alguns segundos, o velho disse apenas: "Se vocês saírem antes do amanhecer, ela vai encontrar vocês." Então esperávamos, por horas, sem dormir, sem falar, só ouvindo o barulho da nossa própria respiração, tentando não imaginar o que estava lá fora, ouvindo a nossa. Quando o primeiro feixe de luz entrou pela fresta da janela, o velho finalmente se levantou. "Agora vocês podem ir, mas nunca voltem por esse caminho. Ela não esquece cheiro. Nunca." Meu pai segurou meu braço com força. Eu ainda tremia. Saímos da casa e o velho ficou parado na porta, observando a gente se afastar. A pousada, lá longe entre as árvores, parecia pequena, tranquila, abandonada. Mas eu sabia, nós sabíamos, ela ainda estava lá. E agora, ela sabia como eu cheirava. E às vezes, quando estou tentando dormir, sinto a mesma respiração, devagar, profunda, a centímetros do chão, procurando.